Olá, o Personalidades de hoje está aqui no Hotel Morro dos Conventos para receber alguém que tem muito a ver com essa natureza, com o poder da natureza. Eu estou conversando com um aventureiro, um empresário, com um negociador, com quem? Eu estou conversando com alguém que é novo aqui nas nossas paradas, mas que veio trazer uma história muito linda, comovente, para a gente conhecer hoje. Estou falando do Jonas Schilling. Tudo bem, Jonas? Tudo bem. Tu moras hoje em Jacinto Machado, Jacinto né? Machado. Como é que tu foi parar em Jacinto Machado? Bom, eu durante muitos anos eu faço uma aventura. Começou como um hobby, uma aventura de final de semana, aliás, todos os finais de semana. Eu era uma pessoa ausente na minha casa durante o final de semana, onde eu buscava aventura, aquela aventura inocente, né? Como os escoteiros que buscam natureza através de um clube, mas eu não tinha clube nenhum. Meu clube era eu e a minha barraca e a minha mochila. Então, com as dificuldades de encontrar parceiros que tivessem a mesma ideia, que é os mesmos desafios de dormir no relento, de dormir dentro de um cânion, eu comecei a fazer isso sozinho. Depois isso foi virando uma rotina que se tornou profissão. Eu durante muito tempo fui atleta, fui patrocinado, comecei a excursionar pelo Brasil e posteriormente ganhei o mundo, né? Então, já que tu começou com alguns passos atrás, vamos nos situar. Onde é que tu nasceste? Eu nasci em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, e foi uma passagem muito rápida, porque eu só nasci lá. E depois foi para onde? Depois para São Francisco de Paula, um período muito curto também, posteriormente para Novo Hamburgo. Quando que tu saiu do Rio Grande do Sul? Em 2007. Ah, recentemente. 2007, para residir, né, em São José dos Campos, São Paulo. E tu sempre foi aventureiro, assim, desde pequeno? Na tua infância tu era de aprontar coisas, assim? Tá, todo mundo tem o seu momento arteiro, acha que faz arte como os adultos fazem arte, né? Só que a gente é arteiro, é um tipo de arte diferente. Mas tu era, assim, já aventureiro, de enfrentar perigos? Sim, sim. Mais que o normal? Então, um dia me perguntaram numa entrevista qual foi a primeira montanha que eu escalei. Eu disse que foi uma árvore, um eucalipto. Não é fácil, sensação. Realmente. Ali despertou uma paixão por cada vez mais alto, a sensação de liberdade que dá altura. Né? Enquanto muitos têm medo e evitam, na verdade eu procurava sempre o mais difícil. De onde que veio isso? É uma coisa tua? A tua família tem esse sentimento, assim? Os nossos antepassados, inclusive, se a gente for ver, não tão longe, né? Um passado mais não tão remoto, um passado mais próximo. As histórias da minha mãe, as histórias das artes que ela fazia, eram coisas que eu nunca fiz, né? Conforme os locais que eu conheci posteriormente onde ela viveu, e o que ela contava, por exemplo, que fazia, as artes que ela fazia, tipo andando de cipó em beira de penhasco, eu sempre tive aquela ideia, pô, e se rompe esse cipó? Não é cair ao solo, você vai despencar. E as minhas aventuras sempre foi com cordas, totalmente diferente, sempre cuidando da minha segurança, da segurança da minha equipe. Então eu acho que nessas artes de infância, eu acho que ela me ganhou. Não, então a coisa é do sangue. Aliás, a tua mãe está aqui, a Dona Maria está aqui sentadinha, depois a gente vai mostrar ela. Mas tu não chegou então a dar um susto na Dona Maria, assim, ela dizer, meu Deus, esse guri me deixa louca? Ela nunca te chamou a atenção que tu estava se passando um pouco? Não. Não? Ela sempre foi uma pessoa assim muito preocupada, na verdade, em a gente ser melhor do que eles, né? Sempre, né? Ter o que eles não tiveram na infância deles. E a principal, eu acho que é a liberdade. É o ganhar asas. Tu chegou a se machucar em alguma aventura tua? Eu tive um acidente em 2001. Tive um acidente que foi preocupante na época, de uma rocha que caiu. Na verdade, ela não caiu por acaso, eu provoquei a queda dela. Aonde? Isso no interior do Rio Grande do Sul, em Caçapava do Sul. Porque quando eu passei, eu pensei o seguinte, essa rocha está para cair. E era ao lado de uma trilha.
pensei, os desavisados vão passar aqui, vão puxar esse cipó, que tinha uma raiz que entrava entre ela, né? E vai cair sobre essas pessoas. Era coisa de quase 1 tonelada de rochas, não é pouca coisa, não. Eu peguei um pau lá no mato lá e fui alavancar para tirar ela. Só que quando ela caiu, esse efeito catapulta me atingiu a cabeça. Eu estava de capacete, mas eu tive um hematoma muito feio na época. Eu fui desacordado, na verdade, para o hospital. E o interessante é que num local onde a gente menos imaginava que ia pegar um celular, devido à área muito remota, ele pegava um pontinho só e meu colega conseguiu acionar a fazenda e veio o pessoal para ajudar a me tirar de lá e tal. Então, assim, do histórico de 30 anos de estrada, eu acho que esse foi o único preocupante. Essa tua preocupação com os outros, com os demais e tal, nem sempre foi assim, porque eu fiquei sabendo, um passarinho me disse, que uma vez tu construiu uma asa delta e tu deu pro teu irmão mais velho pular de cima da casa. Conta essa história. Tu ficou vendo, tu viu o que ia acontecer, e daí? Na verdade, se a gente for ver atrás de todo mentor, sempre tem que ter a cobaia, né? Inclusive existe um desenho animado onde existe 2 personagens em que um inventa e o outro aguenta. Tá. E vocês eram assim, tu e o Fernando. Era uma troca de sacanagens, um sempre aprontava com o outro, né? Deve ter sido uma infância muito divertida nesse sentido, assim, muito natureza, muito verde, muita liberdade. Porque se você for ver, a gente teve que sair, nós morávamos em uma fazenda e nós tínhamos em torno de 4 e 5 anos. Então você, de repente, da noite para o dia, você ser aprisionado em uma cidade, numa vida urbana, faz com que qualquer quintal do vizinho, qualquer natureza, qualquer verde próximo se torne a nossa nova selva, a nossa floresta a desbravar. E isso incluiu, por exemplo, plantações de eucalipto próximo, em que a gente vivia mais tempo sobre as árvores do que sob elas, né? Então, enquanto alguns procuravam a sombra, nós procurávamos a copa. Essa mudança drástica na tua vida foi quando vocês perderam teu pai. Sim. E o que é? Tu lembra dele? Porque tu lembro vagamente, porque assim, graças a Deus, a gente um dos benefícios que a gente teve na nossa família foi uma mente boa para recordar coisas, datas. E eu lembro que, embora nós éramos muito pequenos, mas eu lembro como se fosse ontem muitas das artes com 4 e 5 anos lá na fazenda. Então não tem como não recordar do nosso pai, mesmo que ele sendo uma pessoa da estrada, ele era construtor, passava mais tempo fora do que com a família. Eu não culpo ele. Se nós formos ver o meu passado antes de eu vir para Jacinto Machado, durante 10 anos foi assim, uma pessoa mais no trabalho do que em casa. E então eu não tenho como culpar ele. Eu acho que isso faz parte, né, da luta das pessoas, do seu dia a dia, e é difícil da gente culpar, dizer assim, por que não era mais presente, né? E na realidade, então, tu acabou vivendo um pouco do espírito de cada um dos teus pais, né? Sim. A tua mãe com essa liberdade, com essa até audácia, né? E o teu pai, uma pessoa fechada no seu trabalho e por vezes até deixando de lado a família. Conta um pouco dessa tua parte de trabalho fechado e tal. Teve um período na minha vida, falar aí, década, quando entrou ano 2000, eu tinha feito um propósito para mim mesmo que eu disse assim, eu jamais vou passar fome na vida, eu jamais vou aturar problemas sociais e não vou deixar que isso me consuma. Então eu pensei assim... Mas isso te consumiu em algum momento da tua vida? Isso estava me consumindo, né? Porque eu estava deixando de viver a minha vida, a minha liberdade, para viver a vida dos outros. Então pensei, não, chega, agora eu vou criar um rumo na minha vida. Eu pensei assim, eu tenho que ter um lema
para o meu novo estilo de vida. Tem que ter atitude e determinação. Isso eu escrevi num papel e colei na geladeira. Todo dia eu acordava, eu olhava naquilo e eu lembrava, atitude e determinação. E, inclusive eu tinha várias propostas de trabalhar em outras áreas que não era a minha área. E a pessoa que me convidou, ela disse assim, quem disse que a gente tem área de trabalho? Na verdade, se tu parar para pensar, quem faz a tua área de trabalho é você mesmo. Então se você tem um propósito na sua vida e a primeira coisa que apareceu foi um emprego de mecânico de automóvel e você vê que aquilo é um futuro, basta você querer, é atitude e determinação que vai fazer você um dia ser um grande empresário. Então, para mim também foi novidade, porque não tenho vergonha de dizer, eu era um bicho do mato, literalmente, não é só gostava do mato, eu era um bicho do mato. Por exemplo, eu não gostava de informática. E um dia eu parei para pensar, mas afinal, eu não gosto mesmo ou é coisa que eu botei na cabeça e estou acreditando que é um monstro? Eu criei aquele monstro. Pensei, então, vou fazer o seguinte, vamos pegar esse monstro agora e vamos domar ele, fazer esse meu amigo. Porque na companhia em que eu fui trabalhar, a exigência era que todos os procedimentos que eu elaborasse, eu teria que escrevê-los, eu teria que revisá-los, implementá-los e fiscalizá-los. Uma empresa grande. Então, uma empresa de grande porte. E como é que uma empresa de grande porte chama um bicho do mato para trabalhar? Aí está o segredo das coisas. Eu aprendi com isso mesmo, eu acabei aprendendo comigo mesmo. Eu vi que a gente jamais pode subestimar alguém. Então, às vezes, você próprio não sabe o potencial que tem. Eu fui dar uma palestra numa empresa, numa grande companhia. E dessa palestra surgiu uma oportunidade de trabalhar na área social, que é uma das áreas mais pobre de profissionais hoje no mercado. Então, quando se fala em ISO, você tem ISO para segurança, para saúde, para o meio ambiente, e a de responsabilidade social era muito nova. E era uma área que quase ninguém queria, porque ela é difícil. Né? Ela lembra muito assim pessoas carentes, ela lembra muito pessoas com baixa cultura, com baixa estima, vários adjetivos aí, né? Mas assim, se a gente for ver a parte humana que existe isso e o potencial que tem dentro deste público, é muito legal trabalhar com isso. Né? E a gente vê que a gente próprio, se a gente for ver, a gente tem um pouco de carência dentro da gente. E a gente começa a ver que se a gente leva esperança para alguém e vê essa transformação, se torna prazeroso trabalhar na responsabilidade social. Então tu deu uma palestra e a partir dessa palestra, quando tu passou os teus conhecimentos, o teu sentimento, é que tu foi chamado a trabalhar. É porque através do meu esporte eu aprendi muito, até por convivência com outros povos em outras nações, outras culturas, com outro também ambiente, natureza, por exemplo. Essa adversidade a gente consegue aprender e extrair disso que você consegue se comunicar inclusive melhor com o teu povo depois no retorno. Porque você vê que todos os problemas que antes você via aqui, tem lugar pior. Tem muito pior. Então você consegue fazer uma avaliação que você está num ambiente bom ainda. Só para o pessoal de casa entender, que tipo de esportes tu praticava? Montanhismo. Que basicamente é escalada, o que mais compreende? Porque na palavra montanhismo ela engloba muita coisa, né? Ela é a vivência em ambiente de montanha, é a parte cultura, é a parte turismo, é a parte natureza. Então ele é multicultural e é um ambiente que tem muitas empresas, eu descobri isso com as minhas viagens, muitas empresas nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, que elas têm uma preferência para profissionais de liderança que sejam da área de esportes voltados à natureza, à montanha principalmente. Por quê? Eu acredito que seja por essa facilidade que você tem de entender o todo, porque você está num ambiente de liberdade, você está num ambiente
em que você vê melhor o teu entorno, você compreende melhor o teu entorno. Sou suspeito para falar isso, mas eu perguntei isso em grandes companhias, eles falam a mesma coisa. A gente percebeu que esse público ele tem mais facilidade com liderança. E liderança de multifocal, não é só aquela liderança, você vai ser um grande líder na área de administração, joia. Às vezes você pega esse cara da área de administração e coloca ele numa outra área dentro de uma empresa, ele não se dá bem. Ele não consegue se identificar com aquele público. Então, se moldar o ambiente, eu acredito que tenha sido isso, sabe? A procura por esses profissionais. Porque você ser chefe, você ser líder, chefe é uma palavra comum, né? Que todo mundo está entendendo. Mas ser líder é totalmente diferente do que ser chefe. Todo mundo luta e almeja ser chefe. E ser líder? Tem gente que diz que é a mesma coisa, mas não é. Não é mesmo. Até porque tem pessoas que detêm o cargo de chefe, mas não é líder. Exatamente. E alguns líderes que não precisam de cargo nenhum para exercer a sua força. Aí tá, voltando. Aí tu começou a trabalhar nessa empresa e tu viu um computador na tua frente e disse assim, e agora? E daí? Aí tu descobriu um novo mundo, na realidade, né? Totalmente diferente. Que também é infinito, né? E por mais que você aprenda, por mais que você domine, entre aspas, essa tecnologia, existe uma corrida desenfreada, que é hoje você tem uma máquina com uma velocidade, amanhã surge outra, com uma tecnologia, amanhã tem outra e assim por diante. Então, quando eu percebi que não era simplesmente saber aonde liga os comandos principais, você tinha que entrar no mundinho cibernético, que é acompanhar a tecnologia que é muito veloz. O que tu mudou tua vida radicalmente? Tu vivia tuas viagens, tuas aventuras no interior, fora do Brasil e tal. Depois tu trabalha numa empresa onde tu aprende técnicas diferentes, outros métodos, e aí tu se enche daquilo. O que foi que te perturbou tanto num trabalho desse que te fez voltar à natureza? Foram duas coisas. Começando pela parte de saúde, então. Eu estava tendo alguns problemas de saúde relacionados à área neurológica. Fui conversar com o meu neurologista. A primeira coisa que ele me perguntou, você pratica ou praticava algum esporte radical, esporte voltado à natureza, esporte extremo? Eu disse a minha vida toda, até alguns anos atrás. Na época, seria tipo 2, 3 anos atrás, quando eu tive essa consulta. E ele me disse assim, então volte, que senão você vai morrer. Eu até achei estranho, porque eu parecia assim uma cigana ou alguém do tipo, dizendo que você... Ele chegou a te explicar como é que ele chegou à conclusão que achava que tu tinha... Sim. Ele disse assim, eu te falo isso porque eu sou atleta radical. Eu pratico mountain bike, remo, e quando eu tive que fazer pós-graduação, eu fui vítima do meu próprio estudo. Eu me tornei uma vítima potencial. E aí eu pesquisando sobre a adrenalina, eu vi que na verdade ela é um ópio. Ela é uma droga. Porque uma coisa é você começou há pouco tempo a praticar um esporte de adrenalina. Agora você com mais de 20 anos de estrada, na época eu tinha mais de 20 anos com esportes extremos, e parar de repente, essa falta começou a ocasionar. Isso é a parte doença. Tá. Aí só que tem a parte mental que também se torna uma doença, se você passa a acreditar que você não tem tempo, você não está mais em meio à natureza. Eu acho que daí a parte mental é a parte pior. Essa é bem difícil de reverter. E essa vai te exigir aquela frasezinha lá da geladeira. E vai exigir bastante atitude e determinação. Quando eu lembrei daquela frase, eu não tinha outra situação, outra decisão a não ser largar tudo mesmo, dizer assim, ó, basta, chega, ter atitude e determinação, sair da cidade onde eu morava, ter que contar, claro, com a compreensão da minha esposa, que ela ainda fazia faculdade, ainda faz, ela mora em São Paulo, interior de São Paulo,
Eu vim minha filhinha, dentro do Jeep, um Como reboque. Como é o nome da tua filha? Yasmin. A Yasmin e a tua esposa? Jéssica. A Jéssica. Tivemos que entrar num acordo. Tive apoio, que é a parte mais difícil hoje em relacionamento. Os relacionamentos, eles não duram justamente pela falta de compreensão no outro. Conhecer o outro. Entender que às vezes você se você pensar pela parte material, não vai durar não só o relacionamento. O outro não vai durar em questão de saúde. Mas a Jéssica já conhecia esse Jonas aventureiro, ela já compreendia ou ela disse, meu Deus, que mudança é essa? Como? Foi radical para ela essa mudança, não? Na verdade, assim, quando a gente tem participação nos problemas, que isso é importante, a gente tem participação, um participa para o outro, o que está acontecendo, o porquê da baixa estima, o porquê da cabeça baixa, o porquê aquela falta de alegria dentro de casa, que antes existia e depois passa a desaparecer. O que está acontecendo? Então, tem pessoas que acham assim que elas levam para o lado mal da coisa. Tipo, pô, agora depois de tanto tempo de casamento, está mudando, tá? Então realmente a pessoa sempre foi assim, mas não é. Você, às vezes, daquele lado bom de viver, ele começa a ser podado e começa muito pela profissão também, se a gente for ver. Uma coisa é você se dedicar à sua profissão, só que tem que cuidar o seguinte, se ela começar a se sobrepor sobre você, termina ali. Tu está falando de saúde e tu tens que estar na questão do montanhismo e tudo mais, resgate, tu tem que estar com a tua saúde muito em forma, tua saúde física, mental, evidentemente. E como é que tu faz isso? Tu tens um treinamento diário, tu tens acompanhamento médico, tu está sempre fazendo check-up, como é que funciona? Nessas grandes companhias que eu trabalhei, a gente participou, da implantação de muitas ideias, e essas empresas elas sempre nos apoiaram muito com isso. Sempre foram voltados para novas tecnologias, novas técnicas, novos protocolos, e muitos deles foram criados por nós, por nossa equipe, dentro dessas grandes companhias. Então a empresa viu, contrapartida, que nós éramos merecedores de treinamento, tempo para praticar, porque não adianta você ter um bom treinamento e você não ter tempo para praticar. Então nós destinávamos parte do nosso tempo para treinamento. E como era esse treinamento? Andando na área, porque eu trabalhei sempre em companhias de petróleo, então tudo lá é vertical. Você tem estruturas metálicas, você tem torres, você tem ambientes muito perigosos, então isso faz parte da sua rotina. Então esse é o melhor cenário para você treinar. Então basta você lembrar, você mentaliza que subindo uma escada de marinheiro, na vertical, você já está fazendo um treinamento, então isso é salutar, isso é bom. Claro que vai faltar a questão natureza, sempre falta. Então de tempos em tempos nós saíamos, inclusive eu tinha um chefe, na verdade um líder, a gente brinca, a gente chama ele de chefe, chefe fulano, chefe ciclano, mas a gente sabe que isso é só superficial, a gente sabe que ele é um grande líder. Ele inclusive ia junto com a gente. Eu acho que a presença de um líder faz a diferença de um chefe quando ele se doa, o tempo dele, ele está presente com a gente. Nós íamos para a natureza, fazer atividade de montanhismo. Isso é muito legal. A gente tá embevecido, na realidade, com a entrevista aqui com o Jonas Schilling, e ele tem muito mais para contar, mas a gente está falando de saúde e eu tenho que falar da Clínica Dr. Cassiano Moreira, porque a Clínica Dr. Cassiano Moreira é aquele estilo de ver a pessoa como um todo. O Dr. Cassiano é clínico geral, mas também é acupunturista, uma pessoa com uma visão ampla, sensível e que trata os seus pacientes como seres humanos que não só na doença, mas que precisam também da prevenção dessa doença. Então, precisando de um médico de qualidade, que é o meu médico da família, a Clínica Dr. Cassiano Moreira, em frente ao Colégio Murialdo. A gente vai a um breve intervalo, mas volta já já com muito mais. A gente vai falar sobre o livro do Jonas. Não sai daí.